Boa noite a todos, eu espero que estejam bem. Vamos dar início então à nossa próxima aula. Então, como eu havia dito, era para vocês me enviarem desenhos, né, de uma ilustração que vocês tenham feito. Um aluno me enviou, então eu vou estar fazendo a correção. Essa vai ser a última aula antes de a gente falar sobre cor, né? Não cor exatamente, mas sobre valor, e daí sobre cor. Então vamos lá, a correção. O Ricardo me mandou esse desenho, ficou muito bom o desenho do Ricardo. Já dá pra ver que ele tem alguma experiência com desenho, né? Inclusive, o primeiro desenho que ele me enviou foi um desenho já utilizando Hashura. Acredito que ele goste bastante. Então, por ele ser um pouco mais experiente, eu vou. Quanto mais experiente o artista, mais crítico é as críticas, vamos dizer assim. Então, eu vou ser um pouco mais chatinho no caso dele. Então, a gente aprendeu sobre linhas, né? Ah, sobre formas e sobre volume. Então vão ser esses três quesitos, principalmente, que eu vou estar corrigindo nesse desenho, né? Apontando alguns erros, né? E partes para melhorar. Uh, que é injusto eu ficar falando de coisas que eu não ensinei ainda, né? Então vai ser principalmente nisso. E como ele é uma pessoa, né, que aparenta gostar bastante de rachura, né? Porque sempre tem presença de rachura, para quem não sabe, são essas linhas, né? No desenho aqui. Então eu vou focar principalmente nas linhas. Já que é uma técnica que ele demonstra gostar bastante e que ele sempre faz. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar é que ele tem um. Eu não vou falar sobre a técnica dele em si, né? Das rachuras. Eu vou falar mais de como ele tá usando. Eu acredito que a imagem tá um pouco pesada, tá? Fica um pouco difícil do leitor conseguir interpretar a imagem. Pode pegar um pouco mais leve com o uso das linhas, tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos ser o chatão. Por exemplo, aqui, ó. Demora muito tempo. E talvez algumas pessoas que são mais desatentas nem percebam. Mas aqui também tem uma flor, sabe? E as rachuras e as linhas tá tão pesada, né? O contorno tá tão pesado que às vezes essa flor aqui vai passar por batido, né? Porque tem tanta cor preta aqui, sabe? As linhas estão bem parecidas que a gente vai enxergar mais ou menos isso, sabe? Na imagem. Porque quando a gente analisa uma imagem, no digital a gente faz isso aqui, a gente afasta, né? Pra gente ter uma visão melhor da miniatura, que a gente chama de miniatura. Já no tradicional, uma técnica que é bem interessante, que é o que os pintores antigos faziam, eles espremem os olhos, sabe? Eles olham, eles afinam os olhos e daí eles enxergam meio borrado. Dessa maneira você tem uma visão parecida, se vocês fizerem agora, né? Façam isso. Espremam os olhos e enxergam, sabe, com os olhos bem fininhos, com eles quase fechados. Vocês vão ter uma visão muito parecida de que se eu tirasse o zoom da tela, né? É mais ou menos assim que a gente interpreta a imagem, né? A gente não interpreta todos os detalhes, como eu já disse nas outras aulas. A gente pega algumas formas básicas grandes. Então essa flor, ela acaba se perdendo no desenho. Se eu fizer isso aqui, ó, eu apagar ela por completo, não altera tanto o desenho inicial que a gente tem, né? Então eu acho que é um pouquinho demais o uso das linhas. Tanto que eu fiz uma correção aqui numa nova layer que eu já vou mostrar. Então, principalmente nesse ponto, a imagem está um pouco pesada de linhas. Ela não precisa ser tão pesada assim. E controlar um pouco o uso das linhas, né? Em que sentido? Eu fui atrás, né? Ainda bem que ele me deu. Ele falou o nome da espécie que ele tá
que ele desenhou. Aí eu fui atrás dessa espécie para mim ter referências. E dá pra ver que o uso, né, desses pelos, né, que a gente tem nas flores tá um pouco exagerado, tá um pouco grande demais. Porque imagina só, né, tipo, na imagem original, a gente tem esse tamanho de pelo aqui, né? Deixa eu copiar e colar. Olha o tamanho desse pelo, né? Tipo, em comparação a outras estruturas que a gente tem aqui. Seria enorme, né? Então, seria interessante se os pelos da imagem eles fossem um pouco menores, né? Eu entendo que você estava querendo fazer aquilo do contorno, né? Que as linhas, como a gente já tinha dito, elas formam textura, né? Então ele tá querendo dar essa textura dos pelinhos, assim. Mas tem que controlar um pouco, né? E seria muito interessante se você, no lugar de você fazer assim, né? Tipo, primeiro você desenhar a estrutura, aí você fazer os pelinhos. Seria muito interessante se você desenhasse dessa maneira aqui, tá? Você pega a estrutura e no lugar de fazer isso aqui, para desenhar ela, você pode fazer isso, tá? Mas faz bem fraquinho. E daí você vem já fazendo tracinhos assim, sabe? Aí você dá uma apagadinha com a borracha. Sabe? Assim, para que fique, sabe, bem pequenininha essas cerdas. Bem pequenininha, sabe? Porque você não precisa exagerar tanto nelas. Porque, é claro, já é muito fácil de identificar quem tá olhando que isso aqui é diferente disso aqui, entendeu? Ainda mais quando você distancia. Então você não precisa fazer linhas tão grandes assim, sabe? Para representar as pelos, as cerdas da planta. Pode ser bem, bem pequenininho. Então eu fiz basicamente isso na correção que eu vou mostrar agora. Fiz uma correçãozinha aqui por cima. O que eu fiz aqui? Daí eu vou alternando pra mim falando um pouco. Eu fiz só na metade, mais ou menos na metade do desenho, eu fiz a correção. Tipo, daqui. Não fiz nela por inteiro. Peguei mais ou menos daqui pra cá. Mais ou menos foi por aqui sim que eu fiz a divisão. Não dá pra fazer uma divisão exatamente no meio, porque, né? Não tá bem simétrico o desenho, mas é porque a planta é assim. O tronco dela é meio tortinho. Então o que eu fiz? Eu diminui um pouco as linhas, né? A gente pode comparar essa aqui com essa aqui. Eu dei uma leve diminuída, apagadinha nas tuas linhas. O ideal seria fazer como nessa aqui, e daí você continuar. Só que bem de leve, bem pequenininho, sabe? Fazer essas cerdas. Para que elas tenham. Que elas não tenham o mesmo tamanho, né? Para que essas linhas não tenham o mesmo tamanho do que as linhas de contorno. Tá vendo que essa linha de contorno aqui, deixa eu botar em vermelho. Essa linha de contorno aqui, ela tá muito próxima e muito parecida em cor, sabe? Com o mesmo tom de preto, com a mesma grossura, com o mesmo com o mesmo formato, assim, vamos dizer assim, do que algumas linhas que você usou para dar a forma, né? Tipo, tem muita pouca diferença dessa linha aqui para essa linha aqui e às vezes para uma linha dessas, sabe? E todas essas linhas aqui, essas três linhas que eu sublinhei em vermelho agora, elas têm função diferente e elas não são iguais. Elas não deveriam ser iguais, pelo menos. Essa aqui é uma linha de contorno, né? Que tem que ser um pouco mais grossa porque você tem um encontro de duas linhas, né? E quando você tem um encontro de duas linhas,
elas tendem a ficar mais grossas, né? Tem um objeto aqui, aí tem outro objeto que se encontra com ele, tipo, vou fazer um exemplo melhor. Você tem duas bolas, né? Na linha de encontro dessas duas bolas, é comum que essa linha seja representada de uma maneira um pouco mais grossa. Para você meio que fazer uma sombra de oclusão, né? Que é a sombra que fica próxima dos objetos. É comum você dar uma engrossadinha nessa linha aqui. E você faz isso no desenho. Em vários momentos aqui eu vejo que você fez, ó, por exemplo, aqui você fez. Você deixou essa linha mais grossa porque ela tá fazendo interseção com outra. Aqui também. Só que você tem que controlar um pouco mais isso, sabe? O controle da linha é muito importante, já que você é um pouco mais experiente. Você cuidar para não fazer o desenho com a mesma grossura de linha em tudo. O ideal seria você linhas de detalhes serem mais finas, menorzinhas, um pouco mais claras, e linhas de contorno serem mais medianas, mais fortes, e daí linhas de interseção serem realmente fortes, né? Porque elas estão onde a luz não pega, né? Então elas são mais escuras e a gente não enxerga direito, então a gente coloca mais forte. Então você ter essa diferenciação de linhas. E falta um pouco disso nesse desenho. As linhas são repetidas, sabe, para diversas funções e para diversas partes diferentes do desenho da planta, né? Então, cuidar um pouquinho isso, controlar melhor, tipo, região onde estaria batendo a luz, você pode fazer a linha mais fina. Região onde onde não pegaria a luz, tu faz mais grossa. Um exemplo, eu fiz um, imaginei, né? Porque no teu desenho original a gente não tinha luz, né? Não tinha nenhuma dica de onde vinha a luz direito. A gente tem uma área mais clara. Eu falei que eu só ia cobrar o que eu ensinei, mas eu não ensinei luz e sombra. Mas eu vou dar uma ressaltadinha. A gente tem uma área de luz aqui, né? Uma área mais clara aqui, uma área mais clara aqui, uma área mais clara aqui. Dá meio que entender que a luz está vindo de frente, mas isso ao mesmo tempo é a maneira que a gente faz a pintura de sombra automática. Quando a gente vai aprendendo a desenhar na escola, a gente sabe que, sei lá, é normal a gente fazer um desenho que, né, esse é o sombreamento básico que a gente começa a aprender quando criança, e daí que nas laterais são escuras, né? E daí com isso o centro acaba ficando mais branco. Mas isso, ó, sabe? A gente faz muito isso no automático e sem pensar. Mas isso não é decidir aonde tá a luz e a sombra, né? Isso é só, às vezes a gente só faz de maneira automática. E eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Você só usou esse conhecimento de maneira meio automática. E daí fez essa luz aqui no meio. Então o que que eu fiz aqui? Eu escolhi um lado para luz. Coloquei a luz vindo desse lado. Eita. Coloquei a luz vindo desse lado. Então, essas áreas desse lado aqui vão ser mais claras, né? E do outro lado vai ser mais escura. Então, por que que eu tô falando isso? Voltando, por causa das linhas. É muito interessante se você fazer assim, né? Então, a luz tá vindo daqui, ela vai ser bloqueada por essa estrutura, né? E ela vai chegar tranquilamente aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e deixei essa linha, então, mais grossa aqui. Deixa eu vou aumentar aqui a capacidade. Deixei essa linha mais grossa, porque é uma área onde não tá pegando luz. Aí eu deixei essa partezinha aqui assim, um pouquinho mais clara, né? A linha um pouco mais fina. Aqui. E daí na pontinha de novo, só pra dar um charmezinho.
eu voltei a deixar a linha mais fina. E é interessante você ter essa quebra de padrão. Aqui tá um pouco muito grossa, tá? Se você for ah, querer ser muito detalhista, tá um pouco muito forte. Aqui embaixo a linha tinha que ser mais grossa também. Fazendo umas rachuras, fazendo uns detalhezinhos. Porque nessa parte de baixo aqui também a gente não tem luz, né? A linha teria que ser por padrão um pouco mais escura. Então quando você quebra esse padrão, você não faz todo o contorno no mesmo tamanho, sabe? Fica um pouco mais interessante, sabe? Se destaca um pouco mais. Não fica tudo repetido, né? Por exemplo, olha como essa parte aqui fica muito mais interessante do que essa parte aqui, que as linhas têm todas a mesma grossura. Então, trabalhar com linhas, você principalmente que gosta de rachura, que faz rachura, o controle de linha tem que ser muito bom. Eu já não sou tanto da rachura, por isso, por causa que eu acho linhas um pouco complicadas fazer esse controle. Mas não desiste porque é incrível, tá? É muito bonito a rachura. Então, fazer esse controlezinho de linha um pouquinho melhor, pensar um pouco mais do porquê que você tá fazendo a linha antes de você executar essa linha. Eu vi que você, em alguns casos, você optou por pintar de preto no lugar de desenhar a estrutura. Deixa eu apagar aqui. Essa parte aqui, ó. Tipo, vou botar aqui pro lado. Ah, vou deixar aqui mesmo. Essa parte aqui. Pelo que eu entendi, né, da referência que eu pesquisei, eles são, né, brotos da flor ainda que não nasceu, né? Então, é tipo essa estrutura, só que ela ainda tá menorzinha. Aí você pintou de preto. Só que isso dificulta um pouco, né? Você escolheu uma cor muito escura pra fazer isso, né? Daí você acaba poluindo bastante a imagem. Então eu peguei, desenhei então cilindros feios, porque meu cilindro é feio, mas desenhei essa estrutura, não é muito difícil, é só um cilindro aqui entrando pra dentro, sabe? Desenha elas e não deixe de desenhar elas. Deixa a cor escura pra você usar da maneira certa e não pra deixar de desenhar uma estrutura, certo? Porque, ó, tipo, você tá usando essa cor escura né, pra partes que onde não tá pegando luz, né? Tipo, a parte de dentro dessa estrutura aqui. Então você tem essa cor aqui, porque é a parte de dentro de uma estrutura, e daí você tem essa mesma cor aqui, numa região que tá exposta. Aí você fica, será que essa estrutura aqui é realmente preta? Será que não é? Ela é escura? Ela não é escura? O que será que é essa estrutura aqui? Parece uns espinhos, sabe? Soltos aqui no meio. Então você pode cuidar um pouco isso, fazer esses cilindrozinhos para você enxergar melhor. Ahn, vamos ver o que mais eu corrigi aqui. Eu dei uma limpada, né? Como eu disse, ó, eu trouxe essa flor aqui, né? Porque agora ela tá branca, próximo dessa estrutura aqui que tá mais escurinha, escura. Então ela aparece na imagem, ó. Você enxerga ela aqui. Antes você não enxergava ela. Agora você consegue ver ela, né? Aí eu dei uma brincada com, com essas outras estruturas aqui das flores. Eu dei uma alongada um pouco, sabe? Você pode ver aqui, ó, na correção, que eu alonguei bastante até a ponta dessas flores. Olha, você pode fazer essa escolha, essa brincada de trazer um pouco a estrutura mais para fora, maior, deixar bonito, sabe? Deixar mais delicado, pontinha bem fininha, sabe? Que traz um charme melhor, maior. Aí você pode, por exemplo, gostei muito do desenho dessa estrutura aqui, dessa flor aqui. Achei bem da hora, sabe?
E daí o que que eu fiz? Dei um destaque maior para essa estrutura aqui. E o que que eu fiz? Eu diminuí um pouco aqui. Pode ver, eu diminui o tamanho dela para dar um destaque maior na de cima. Você pode dizer, mas na referência ou na foto que eu tô usando de referência não era assim. E é por isso que a gente precisa de artista botânico, né? Porque você pode tomar essas decisões. Você toma a decisão de simplificar a imagem, de deixá-la mais clara, de tirar algumas estruturas, sabe? De podar de maneira artística ela, para que fique mais clara a visão dela, né? Então, diminuindo essa estrutura aqui, eu dei destaque para essa aqui que estava realmente bem bonita, né? Então, eu dei uma exagerada, eu abri um pouco mais ela, sabe? Botei as pontinhas a mais, poderia ter feito ainda melhor, sabe? Para que é uma flor bonita, é uma flor bem majestosa, então você pode dar essa aumentar o tamanho dela um pouquinho aqui, sabe? Faz as rachurazinhas. E daí, pelo fato de eu diminuir um pouco o peso das linhas e das rachuras, a gente consegue ver melhor e destaca melhor, né? A gente tem um contraste melhor. Vai ser na aula de cores. A gente tem um contraste melhor aqui nessas áreas. Que antes a gente não conseguia ver direito, ó. Tipo, novamente, né? Essa linha aqui, ela é muito parecida com essa linha aqui, que deveria ser uma linha de sombra, né? Então a gente nem percebe que demora pra gente perceber que aqui é a sombra, né? A parte de dentro. Então o que que eu fiz? Diminuí o peso dessas aqui, trouxe então essa área de sombra aqui pra dentro. Mostrei que realmente é sombra aqui. Mostrei que aqui é sombra também. Entendeu? Vamos ver o que que mais deu aqui, ó. Novamente. No lugar de você fazer o desenho da estrutura assim como você não fez aqui em cima, né? Você simplesmente pintou de preto. Aí eu tive que procurar algumas referências para mim conseguir entender o que que era isso aqui. Entendeu? O que que era essa estrutura aqui, só preta, tipo uma estrela preta. Aí eu entendi que era tipo uma folha, tipo essa flor aqui, sabe? Só que menorzinha. Eu vi num outro desenho de uma outra pessoa que tinha feito isso. Aí eu entendi, então é isso. Daí eu tentei representar aqui, né? Essa estrutura, essa flor meio aberta, né? Meio seca. Então, como você é um artista, você pode tomar essas decisões. Se você acha que essa estrutura é muito estranha, só vai atrapalhar, vai puxar umas linhas, né? Umas linhas para cima aqui, que vai entrar em conflito com essa linha aqui, vai ficar muito poluída a silhueta do desenho. Tira ela. Você tem essa liberdade, né? Por exemplo, aqui que é a parte que é triste para quem tá sendo corrigido. Você não precisa ter tantas estruturas assim. O que você pode fazer? Por exemplo, você pode apagar essa estrutura aqui para facilitar a visualização, né, das outras estruturas. Você faz literalmente uma podagem, sabe? Você faz uma poda. Muitas vezes na arte, muitas vezes mesmo, infelizmente, capaz. Mas menos é mais, sabe? Então, às vezes você diminuir a quantidade dessas flores, né? Você deixa a silhueta mais fácil e ela fica mais bonita, fica mais simples de entender o que está acontecendo aqui, né? Então, você pode remover alguma dessas estruturas aqui. Como eu disse, mesmo que na referência tenha, mas você não precisa desenhar. Então você torna a leitura muito mais fácil. Aqui você poderia ter desenhado apenas, né? Agora, nesse caso aqui não adianta só apagar, mas nesse caso aqui você poderia desenhar apenas uma dessas estruturas, né? Ou, né, quando você começa a entender melhor por isso que é tão importante desenhar cubo, cilindro e formas geométricas, você pegar essa estrutura aqui e dar uma modificada nela, sabe? Pegar essa estrutura aqui
E deixar ela mais aberta aqui no meio, sabe? Puxando mais pra cá. Pra que ela não entre tanto, as linhas não entrem tanto em conflito aqui. Linhas tangentes, a gente chama isso, sabe? Linhas tangentes no desenho são linhas que você tem que evitar a todo custo. Por exemplo, se eu desenhar uma pessoa aqui, ó. Né? Eu desenhar uma pessoa aqui. E eu colocar essa parede aqui. Deixa eu botar um bracinho aqui para que fique mais fácil de entender. Pronto. E eu fazer isso aqui. Pronto. Isso aqui é um muro, tá? Um muro de tijolos. Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês conseguem entender direito se essa pessoa tá à frente do muro ou atrás do muro? Não tem como você ter certeza se essa pessoa tá na frente ou atrás do muro. Porque existe essa linha tangente aqui, que pode ser tanto o braço do cara, quanto o canto do muro. Porque essas duas linhas estão se encontrando, né? Elas estão dividindo o mesmo espaço. Isso é uma linha tangente. O que geralmente você faz para você evitar essa linha tangente? Você pega o braço desse cara aqui, daí você evita a linha tangente, você coloca ele para dentro da imagem, né? Ou para fora. Você faz ou isso aqui. Deixa eu copiar essa pessoa aqui. Ou você faz isso aqui com a pessoa, né? Coloca a frente para que essas linhas de contorno da cabeça e do braço e da perna não fiquem dividindo o espaço da linha do muro. Ou você apaga essas linhas da pessoa, né? E daí ela parece que tá atrás, né, desse muro. Ou você faz um ou você faz outro. Para que fique clara a leitura da imagem, né? Assim realmente parece que a pessoa tá atrás desse muro, né? Porque agora eu fiz de maneira porca, mas eu apaguei a linha que estava fazendo essa tangente. Então a mesma coisa acontece em qualquer outra estrutura, em qualquer outra parte do teu desenho. Você tem que evitar essas linhas tangentes a todo custo. Só apagando aqui. Então muitas vezes você pode fazer essas podas, tirar algumas estruturas para que não aconteçam essas linhas tangentes. Vou dar alguns exemplos aqui de linhas tangentes que dificultam a nossa leitura. Essa linha aqui, parece que ela faz isso aqui, ó. Entendeu? Parece que ela tá fazendo toda essa volta aqui, ó. Parece que tudo isso aqui é uma mesma estrutura. E daí isso aqui vem e desce aqui pra baixo, sabe? Essas tangências, essas linhas tangentes, tem que evitar um pouco, sabe? Essa estrutura que vem daqui, parece que tem uma linha que vem pra cá, sabe? Também tenta evitar, tenta fazer diferente, sabe? Tenta diminuir o tamanho desse caule e ele vir pra cá, sei lá. Alguma coisa assim, para que você evite isso, sabe? Essa linha aqui, no lugar de ela vir reto aqui, né, em se encontrar com essa, faz ela vir mais para baixo, né? Abre um pouco mais a boca dessa planta, sei lá. Mas evite essas linhas tangentes porque elas dificultam a leitura de imagem. Então, a principal melhoria que você pode fazer é ter um pouco mais o controle dessas suas linhas para que não fique tão poluído e tão pesado o desenho. Então, evitar principalmente
linhas tangentes, né? Que são as linhas que se encontram, né? E elas ficam dividindo formas, aí você fica estranho de saber o que que é o que. Um exemplo mais fácil, né, de uma pessoa no muro seria as duas pessoas assim, né? Uma do lado da outra. Difícil você saber quem tá na frente e quem tá atrás, né? Eu posso dizer, o número um tá na frente e o número 2 tá atrás. Beleza, vocês vão ter que acreditar em mim, mas vocês não vão estar enxergando isso. Tem essa linha tangente. Então evita isso no desenho. Ah, pegar um pouco mais leve com essas linhas, né? Aqui que é para ser linha de textura, para que elas não fiquem muito semelhantes às linhas de contorno, que nem eu falei. Linhas de textura menores, linhas de contorno medianas, e daí as linhas de interseção, assim, né, que se encontram, você faz elas mais grossas. Mas eu acredito que seja isso. Espero que não tenha ficado muito longo. Na próxima aula já vou falar de valor. Os alunos que não quiserem, que não me enviaram ainda os desenhos e quiserem me enviar, vocês podem me enviar ainda, tá? Que eu vou fazer as correções e eu vou mandar para vocês. Que daí eu vou fazer uma próxima aula. Depois que eu falar um pouco de cor, eu vou corrigindo isso. Daí eu planejo tudo e faço apenas numa única aula, tá bom? Então, parabéns pro Ricardo. Eu acho que ele é muito talentoso. Ele só precisa treinar um pouco mais o controle das linhas, já que ele gosta tanto de rachuras. Certo? Parabéns pelo desenho e é isso. Obrigado para quem assistiu. Até a próxima aula.